Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e esse é o sétimo encontro para conversarmos um pouquinho sobre a importância da infância no processo evolutivo, né? Infância e a evolução do espírito imortal. Como vocês estão vendo aí no banner, eu já expliquei, eu coloquei a qualificação de infância física, né? Entre parênteses, induzindo vocês a um erro, porque você sabe, eu também sei que não existe uma infância que não seja física, né? O espírito desencarnado, ele não é criança. Aliás, o espírito mesmo encarnado, né? Criança é o corpo. O espírito não é criança, não é adulto, não é velho, não é mulher, não é homem. Ele é apenas um ser pensante que pode ter a aparência que quiser, mas não quer dizer que ele, se usar a aparência de um idoso, não quer dizer que ele seja um idoso. Se ele usar a aparência de uma criança, não quer dizer que ele seja uma criança. Então, o título pode induzir vocês a um erro e eu preciso estar comentando isso com vocês. Então, vamos conversar um pouquinho mais alguns minutos, sobre esse tema importante, retornando, como sempre, pelo último slide do encontro anterior, quando Allan Kardec vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, faz-se necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada, e como nós vimos no encontro anterior, proporcionada aqui está no sentido de proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Aqui eu me lembro de ter interpretado como aqueles gênios, né, de determinadas áreas, pode ser da música, do piano, por exemplo, da matemática. Aqui tem uma outra coisa que estava me ocorrendo agora, enquanto eu preparava esse estudo. Durante a primeira infância, se a atividade do espírito não fosse proporcional ao corpo, né, ela é muito limitada pela perturbação causada pelos órgãos ainda pequenininhos, né, imaturos, determinadas brincadeiras que esse espírito quisesse fazer, por exemplo, brincadeira de 5 anos para uma criança de 1 ano e meio, poderia trazer prejuízos para a saúde. Brincadeiras de 8 anos para uma criança de 1 ano e meio, traria problemas, quebraria os ossinhos, enfim. Enquanto eu preparava o estudo aqui, minutos antes de começar, me veio uma outra percepção que eu não tive no encontro anterior, tá? Essa a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação, ou seja, conforme a ligação com o corpo vai se completando, ele vai perdendo a consciência de si mesmo, né? As faculdades do espírito imortal ficam, até certo ponto, adormecidas, latentes, né? E perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando então por certo tempo numa espécie de sono. Veja que quando ele coloca numa espécie de sono, ele está colocando esse sono no sentido figurado, tá? Não leve ao pé da letra achando que o espírito está dormindo, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Então vamos iniciar o trecho de hoje do nosso estudo com Kardec, repito, no Evangelho segundo o Espiritismo, 8º capítulo, nos dizendo assim: é necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida. Vamos entender isso aqui. Por que novo ponto de partida? Por causa da perturbação, da perda da consciência de si mesmo, por causa dos órgãos em desenvolvimento. Quando o bebezinho está ali, só chora, dorme e mama, chora, dorme, mama, e evidentemente faz as suas necessidades lá na fralda, a atividade do espírito imortal durante o estado de vigília é quase nulo. É lógico que quando o corpinho ali da criança está dormindo, o espírito pode emancipar-se, mas a atividade do espírito ali é quase nula. Esse é o ponto de partida, simbolicamente, ao qual Kardec está se referindo. E aí você pode deixar para mim, meu amigo, minha amiga, que acompanha esse estudo, lá nos comentários, se ficou claro esse conceito, tá? Por que Kardec está chamando de novo ponto de partida? Tá? Olha lá. É necessário esse estado de transição, que é essa parte em que o espírito perde a consciência de si mesmo por causa do corpinho, para que o espírito tenha um novo ponto de partida. Novo ponto de partida, evidentemente, aqui no plano físico, por causa da perturbação causada pelo corpinho, pelos órgãos ainda imaturos, tá? Deixa aí o comentário
para mim, para eu poder saber se você compreendeu bem esse conceito, tá? E para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Olha só. Depois nós vamos continuar. Todos aqueles problemas que nós podemos ter tido com alguém, traumas de outras encarnações, tudo isso fica esquecido, não fica perdido, porque se ficasse perdido, haveria retrogradação da alma, ou seja, você perdeu alguma coisa que você conquistou. E memória, vivências e experiências são conquistas do espírito. Tá? Transformar isso em maturidade, em progresso, é outra história, mas a experiência vivida, ela é uma conquista do espírito imortal, ela é uma forma de conhecimento, ela é uma forma de ganho e de conquista, vamos dizer assim, tá? Então, olha a importância do esquecimento do passado, ó, tudo, para que esqueça em sua nova existência, evidentemente, existência física, ou encarnação, ou reencarnação, tudo aquilo que a possa entravar, ou seja, tudo que pode trazer prejuízo fica lá no esquecimento do passado. Mas fica perdido? Não. Sobre ele, no entanto, olha lá a conjunção adversativa, reage o passado. Por isso que nós enfatizamos aqui. Fica esquecido, mas não fica perdido. Como é que ele tem acesso a essas informações? Evidentemente, se ele sair do corpo toda noite, e ele sai, ele vai ter acesso a tudo isso. Na desencarnação também? Também. No chamado estado de vigília, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Acordados e plenamente conscientes. Como é que esse passado reage sobre mim? Através das lembranças intuitivas. O que é a lembrança intuitiva? Não é uma lembrança clara. Na encarnação passada, eu vivi em tal cidade, em tal país, eu fiz isso de bom e isso de ruim. Eu matei, eu roubei, mas ao mesmo tempo eu ajudei uma criança. Não, não é. Isso seria a lembrança clara, não é a lembrança intuitiva. A lembrança intuitiva é quando a gente sente vontade de fazer aquilo que a gente já fez em outras encarnações, o que não quer dizer que seja ruim. Às vezes a gente já vem ajudando pessoas, ajudando crianças, ajudando idosos há muitas encarnações. Então, lembrança intuitiva não tem juízo de valores. Pode ser bom, pode ser ruim, tá? Mas o passado reage sobre ele. Ó. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, tudo é armazenado, nada é perdido. A gente só não pode confundir e cometer o erro que, em geral, se comete no nosso movimento, de achar que essas memórias estão armazenadas em matéria, né, armazenadas no perispírito. Isso não tem fundamento para Kardec, tá? Vamos seguindo. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, ou seja, conforme os órgãos vão permitindo que o espírito se expresse, essas memórias, essas ideias, lembre-se, lembranças intuitivas, não é lembrança clara. Ah, na encarnação passada eu vivi na França, eu fui na Torre Eiffel, não é isso. Tá? Quando você... lembrança intuitiva, nesse caso, seria o quê? Quando a pessoa que viveu na França, que vivia lá perto da Torre Eiffel, ou Eiffel, tanto faz, quando ela vê essa torre na televisão, ela sente lá uma saudade, né, aquela coisa saudosa. Essa é a lembrança intuitiva, não é a lembrança clara. Tá? Por isso que muita gente diz assim, eu devo ter vivido em tal lugar, porque toda vez que eu vejo, eu me sinto assim muito atraído. É uma possibilidade, embora a gente não possa ter garantias. Tá? Então, a partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, conforme o corpo vai crescendo e vai deixando que o espírito expresse suas ideias e suas emoções, à medida que os órgãos se desenvolvem, o crescimento do corpo. Pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança. Lembre-se, Kardec está comentando isso tudo aqui para quê? Para a gente entender Jesus dizendo assim, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Não esquece desse detalhe. Por isso que Kardec está dizendo da infância. Ele está comentando a infância, porque durante a infância o espírito não tem plena consciência de si mesmo durante a encarnação, então simbolicamente ele pode ser chamado de infância, de criança, e Kardec vai dizer que Jesus tinha razão.
No curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, ou seja, embora ele já tenha vivido muitas encarnações, ele age como criança, ele chora à toa, ele é melindroso, às vezes mimado, veja, às vezes na outra encarnação ele não era melindroso, não era mimado, se não passasse pela infância não teria isso. Por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter, ou seja, os valores morais que ele traz em si estão momentaneamente adormecidos.